Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar de rotina alimentar de um bebê de 1 ano e meio. Você vai aprender tudo aquilo que você precisa de saber sobre a alimentação do bebê de 1 ano e meio. Tenho aqui neste vídeo aquilo que nós fizemos bem e aquilo que nós não fizemos tão bem, então para estar a passar para vocês a minha experiência enquanto mãe. Eu vou falar deste tema com vocês porque este é um tema bom para abordar, porque é um tema que aflige muitas mães. Então, para vermos então aquilo que podemos melhorar, aquilo que estamos a fazer bem e não tão bem também. Por isso, meus amores, fiquem até ao final deste vídeo, que ele está recheadinho de dicas de tudo aquilo que vocês precisam de aprender para fazerem uma boa alimentação dos vossos bebés. Nós aqui em casa não utilizamos o método de BLW. Para quem não sabe, este método é ofertar à criança os alimentos e deixar que ela então manuseie os alimentos sozinha e descubra os alimentos. Nós não temos nada contra o método, porém não resolvemos colocar em prática aqui em casa. Fomos mais para os amassadinhos para dar à menina e consoante o tempo ia passando nós íamos colocando mais pedaços e maior consistência na comida dela. Nós aqui em casa, meus amores, fizemos um método participativo, que é o método em que oferecemos à criança a alimentação amassada e também ofertamos o alimento, ele mais em pedaços. Por exemplo, se eu dou uma bananinha à Luísa, eu dou a papinha, não é? Da maçã amassadinha, ou da maçã, ou da fruta amassadinha, e dou também a fruta. Por exemplo, dou uma banana amassadinha e dou meia bananinha para ela, já mais da fruta, que é para ela mexer, e chama-se o método participativo. Nós aqui, meus amores, então fizemos esse método participativo, não fizemos o BLW, e conforme então ela foi crescendo, nós fomos então colocando pedaços maiores nos alimentos. Por vezes ela come o purê, não tem problema nenhum com isso, que é o amassadinho também. Também come a sopa. Principalmente a Luísa come a comida da casa, amores. Ela come a comida da casa, ou seja, ela não come alimentos com sal. O sal é excluído da alimentação da criança até pelo menos 1 ano de idade ou até 2 anos de idade, se possível. Vamos fazer pelo menos até 2 anos de idade não ofertar o sal, porque não é algo que a Luísa precise que lhe faça bem. Vamos apenas dar vários tipos de temperos, como a salsa, o orégano, os coentros, o cebolinho. Vamos meter vários tipos de temperos na alimentação da Luísa, que fica uma comida bem temperadinha, fica muito saborosa e não necessariamente precisamos de colocar sal na alimentação dela. Portanto, atualmente a Luísa come a comida da casa, só que não come sal. Por exemplo, se eu vou fazer um arroz e o arroz é para a família inteira, eu coloco o arroz, só que não coloco sal no arroz, não é? E depois, quando a gente dá para a Luísa, tira a parte da Luísa e depois nós, a família, comemos com o sal, colocamos o sal. Porém, quando eu faço o preparo todo do arroz, quem fala arroz fala massa, fala outras coisas, não é? Quando eu faço o arroz, aquilo que eu vou fazer é colocar o arroz bem temperado. Em vez de colocar o sal e muitas vezes condimentos no arroz, eu vou colocar cebolinho, salsa, coentros, várias especiarias naturais que vão dar aquele sabor extra então ao arroz, que o arroz não vai ficar aquele arroz sem sabor, ok? É isso que nós fazemos aqui em casa. Desde que nós fizemos a introdução alimentar da Luísa, e deixando aqui a notinha que a introdução alimentar dos bebés vai até 2 anos de idade, nós oferecemos à Luísa os amassadinhos. E nós amassávamos então com um amassador de alimentos. Não utilizávamos a varinha, porque a varinha processa os alimentos, deixando os alimentos sem as fibras, parte as fibras dos alimentos. As fibras ajudam então no funcionamento digestivo da criança. Então, se vocês puderem não utilizar a varinha, principalmente no início da introdução alimentar e tudo mais, vai ser muito bom para a vossa criança. Então, não utilizávamos varinhas, utilizávamos ou tem o garfo, ou tem então um utensílio para esmagar os legumes e os alimentos. E não utilizar as varinhas. Vou falar então, amores, da rotina alimentar da Luísa. A Luísa acorda por volta de 8 horas da manhã, toma um pequeno almoço que é um iogurte ou com uma fruta. Também pode dar o iogurte com aromas ou então pode dar o iogurte natural. Os bebés a partir de 1 ano de idade já podem consumir os iogurtes de vaca normais, de adulto mesmo, naturais. Foi dito então pela minha pediatra que a partir de 1 ano eles podem então estar a tomar estes iogurtes normais. É isso que ela consome, então, um iogurte e uma fruta durante a manhã. Depois, no meio da manhã, ela por volta das 10h30, a Luísa então toma uma fruta,
ou assim meia fruta. Depois, meus amores, fazemos o almoço da Luísa então por volta do meio-dia, meio-dia e meia. Aquilo que ela vai comer então é uma proteína, um carbo, uma verdura, um legume. Depois faz a sobremesa, que normalmente é sempre uma fruta. E ofertamos a ela água, sempre água às refeições. Então, por exemplo, damos à Luísa, e não esquecer, minha gente, que temos que dar à refeição da criança sopa. Não se esqueçam disso e frisem aí que temos que alimentar as nossas crianças também com a porção da sopa, mas tendo muita atenção às quantidades então da sopa. Então vamos ver, vamos precisar da sopa, que é mais ou menos com um bebê de 1 ano e meio, a quantidade que nós precisamos de dar é mais ou menos uma concha, ok, de sopa. E essa sopa não tem proteína, tem só as verduras e tudo mais, mas não proteína. E depois temos então o prato da comida. E esse prato vai ter então o carbo, as verduras, os legumes, a proteína. E a proteína não passar as 40 gramas, ok? A gente não precisa estar sempre a colocar e a ver o peso daquilo que vai meter de peixe e de carne. Mas faz uma vez e mais ou menos tem a percepção de qual é a quantidade que deve meter então de peixe e carne. Vamos meter então essas 40 gramas de proteína, esse carbo, essas verduras, esses legumes. Normalmente aqui na Luísa, no exemplo, batata doce, cenoura, o brócolis também gostamos muito de meter. Metemos muitas vezes um salmãozinho também para ela, que é muito bom. Tem muito ômega 3. Desse prato assim. E depois vamos colocar então a sopa, vamos dar a fruta à menina e a água. É mais ou menos isto assim uma refeição para ela. Ou então vocês podem dar o arroz com feijão, com uma saladinha, com então uma carnes magras, porque a parte da gordura, quando vocês vão pedir, tem que pedir sem a gordura, porque a gordura em excesso não é bom para as crianças. Então peçam, por exemplo, quero uma vitela da parte magra. Tá certo? Então escolham carnes também que sejam magras também, por exemplo, o frango, o peru, pato também. E também podem ofertar o ovo. E o ovo também é proteína, ou seja, vocês também têm que incluir, não podem dar 2 tipos de proteína na mesma comida. Se vocês vão dar arroz com feijão e a carne, vocês não vão dar o ovo, né? Então no mesmo prato não podem ofertar 2 ou 3, ou quantos forem tipos de proteína, só uma. Só dar a carne, ou só dar o peixe, ou só dar o ovo. O ovo também é, quando dão o ovo apenas, quando dão o ovo é só o ovo apenas. No lanche, meus amores, nós costumamos ofertar à Luísa uma chamada papa. Vocês fazem uma papinha de aveia. Tentem sempre procurar as papas mais naturais possíveis. Não vão tantas do mercado que são cerelacs e coisas que, se vocês forem ver a composição dessas papas, vai ter muito açúcar ali adicionado. Então procurem sempre as mais naturais. Eu deixo aqui para vocês uma dica que são as papas Whole. É a marca da papa, que é uma marca muito boa e muito natural. É a marca que a Luísa consome, Whole. Então nós damos papa de aveia, de tapioca, de milho, de tudo um pouco. E colocamos então o quê? Água. Era água só apenas, não vou pôr leite, não vou pôr outra coisa. Água, papa com água. Foi passado pela minha nutricionista, então fazer esse consumo das papas com água, porque não tem problema algum. E se vocês colocarem então uma fruta, vai ficar então com um sabor muito mais atrativo para a criança. Principalmente frutas da época, ou frutas biológicas e frutas doces, como pera, maçã. Então eu faço muitas vezes isto ao lanchinho dela. Eu coloco uma maçã ou uma pera no vapor, porque aqui nós só utilizamos o vapor para fazer então os preparos dos alimentos da criança. Depois colocamos então água a ferver, colocamos uma maçã ou uma pera, colocamos a água e colocamos então uma quantidade de papa. Toda essa quantidade não passa os 150 ml. Normalmente é uma maçã, um pouco de água, e então a papa de 150 ml é aquilo que ela então vai consumir à hora do lanche. Ao meio da tarde, eu aconselho vocês a ofertarem, não é? Tomate cherry, que as crianças gostam muito, assim para estarem a petiscar e tudo mais assim durante o dia. Mas a nossa realidade aqui em casa é que a Luísa ama pão, não é? O pão, se vocês ofertarem à vossa criança, vocês ofertem de maneira que ele seja aquele pão com sementes, que é o mais nutritivo para a criança. E nós colocamos no pão, dito pela minha nutricionista,
o queijinho da vaca carri. É esse tipo de queijo que nós damos então à Luísa no pão e ela vai mordiscando, por assim dizer, até a hora do jantar. Mas se vocês preferirem algo mais saudável, ofereçam tomate cherry que eles adoram. Ou então umas bolachinhas também de arroz ou de milho. Ou então um vegetal mesmo, cozidinho, ou uma cenourinha baby. Vão dando assim, ofertando. Ou então uva cortada da maneira que é o certo. Eles também gostam muito. Até à hora do jantar, ela come então um pouco de pão com a vaca carri, que é um queijinho. Vamos ofertando também água durante estes períodos. A Luísa já toma água no copinho, só que relativamente à água, eu também ofereço ela também com um biquinho para ela ficar com o copinho a beber, daqueles copos que não vertem, né, se ela virar. Há vários tipos de copos, há uns que vertem, há outros que não vertem. Os que não vertem aqueles que eu ofereço a ela, não é? Que é para ela não verter água e tudo mais. Às vezes ela fica com o copo há algum tempo, que é para ela ir bebendo também. E também ofertamos sem o biquinho, só em copo, que é nas refeições que eu dou a ela. Então depois à hora do jantar. Eu não sei se disse a hora do lanche da Luísa, acho que não. Mas a hora do lanche da Luísa é por volta de umas 4h30 da tarde. Porque ela tirou então a soneca, que foi digamos, desde a 1 da tarde até volta mais ou menos das 3. Pronto, ela dorme ali 2h30, outras vezes um bocadinho mais. Mas normalmente são 2h30 que ela costuma tirar a sonequinha então da tarde. Porque também se passar muitas vezes de 2h30 já vai ser, ela vai ficar sem sono então à noite. Então a Luísa toma o almocinho dela por volta do 12h30. Ela depois de comer vai dormir, passado um pouco. E então depois ela dorme por volta de 2h30, acorda e vai tomar então o lanchinho dela, que é por volta das 3h30. Ela vai comer um iogurte natural, mais uma fruta, mais uma bolacha de arroz ao milho. E depois ela vai então fazer esse processozinho que ela vai comendo, petiscando aqui, petiscando ali. É coisas mínimas, não é muito, não dou muito para ela andar a petiscar. Dou um bocadinho de pão com um bocadinho de queijo, não dou muita coisa, que é para ela não perder a fome então à hora do jantar. Por volta de umas 7h30, depois que ela toma o banho dela, ela vai então jantar. E o jantar é o carbo, a proteína, as verduras, os legumes, a sobremesa e depois a ofertar a água. Aquilo que nós fazemos é então, normalmente damos ou carne ou peixe, depois damos batata, arroz ou batata, ou então arroz ou feijão. Nós vemos então aquilo que vamos oferecer relativamente a cargos, e as proteínas é só uma proteína que nós oferecemos a ela, no máximo de 40 gramas, e é mais ou menos a mesma conversa do almoço. Só que aquilo que eu quero deixar então para vocês é que, como eu já disse, vocês têm sempre que oferecer sopa à vossa criança. Então e porquê que eu tenho que oferecer sopa se no meu prato que eu vou dar a ela tem batata, cenoura, brócolis? Para que é que eu vou dar? Sopa? Também, não é? Esta era a pergunta muito que eu fazia, o porquê, né, de ter que dar. Então aqui falado pela minha nutricionista, o que é que vocês têm que fazer? Vocês têm que dar batata, a cenoura, o brócolis no prato, com a proteína. Estou a dar o exemplo, né? Vocês podem pôr mandioca, podem pôr o que quiserem, né? E ofertar também a sopa, que também tem tudo isso e até um pouco mais, né? Mas não proteína. Porquê? Porque se nós formos a ver todos os legumes que estão num prato, né? Se forem triturados, vão dar uma colher de sopa. Então, nessa sopa tem muita fibra, que é bom então para o sistema digestivo do bebê. Então, é bom dar a sopa porque tem muitas fibras. Então nós devemos sempre dar sopa, porque a falta de sopa pode dar então prisão de ventre no bebê, porque vai fazer com que ela não tenha muitas fibras e vai fazer então com que essa prisão de ventre apareça. Da mesma forma, pensem, se vocês não ofertarem a sopa, o bebê vai ficar sem fibras, porque imaginem, num prato de comida, onde é que vocês vão buscar as fibras? Muitas vezes é o brócolis que tem fibras, mas muitos legumes não têm. Então assim, poucas fibras vocês vão conseguir daquele prato. Isso é o que vai fazer então bem aqui ao sistema, ao metabolismo da criança, não é? Do seu sistema digestivo,
onde é que ela vai buscar essas fibras, né? Ela precisa da sopa, que tem então as grandes quantidades de fibra que ela vai necessitar. Então, ofertando a sopa, vai fazer com que o vosso bebê não tenha prisão de ventre, ok? E o contrário, vou até dar aqui um exemplo. Muitas pessoas que fazem o BLW ofertam à criança apenas alimentos sólidos, o que vai fazer que o bebê fique com prisão de ventre, porque ele não tem as fibras necessárias para dar. E isto foi passado pela minha nutricionista. Não ofertem apenas alimentos sólidos, ofertem também os alimentos ricos em fibras e líquidos. Então, sopa, sempre sopa à refeição. Se vocês não quiserem dar sopa, não é? Ou dos dois pratos, que é a sopa e a refeição, aquilo que vocês podem fazer é dar apenas a sopa, mas a sopa já mais consistente, o que eu quero dizer com isto, com a proteína, ou seja, uma sopa de peixe, uma sopa de carne, aí podem dar só a sopa. Não ofertarem a sopa, o vosso bebê vai ficar com prisão de ventre. Então ofertem sopa sempre, essa sopa então sem a proteína, e depois ofertem a proteína no prato, com os carbos e as verduras e os legumes, ou então ofertem apenas a sopa, mas essa sopa já tem então a proteína, ou seja, uma sopa de peixe ou uma sopa de carne. Ou ofertem só a sopa de peixe e a sopa de carne, né, sem o prato, ou ofertem o prato e a sopa, mas a sopa sem a proteína. E depois tenham muita atenção às quantidades que vocês colocam. Como eu disse, eu vou repetir, é apenas uma conchinha de sopa, é uma coisa pequena, ok? Não exagerem na quantidade de sopa, porque muita fibra faz o contrário, então, da prisão de ventre, faz a diarreia, não é? E se vocês repararem, eu até tenho escrito aqui diarreia aqui em cima, porque é um dos temas que eu quero falar com vocês. Então, porquê que eu quero falar este tema então sobre a diarreia aqui na rotina alimentar da Luísa? Porque foi algo que ela passou e nós ficamos muito preocupados e tudo mais, porque a Luísa ficou com diarreia durante um período de mais ou menos um mês, durante muito tempo, não é? E nós não víamos melhoras nisso e não sabíamos o problema. E andamos a pesquisar vários tipos de coisas e fomos ao médico e tudo mais, mas não conseguimos achar o problema. Gente, o problema estava no excesso de comida, ou seja, ela comia a sopa, comia o prato normal, só que a sopa e o prato normal eram em quantidades excessivas, ou seja, era uma sopa que em vez de ser uma concha, se calhar eram duas, em vez de ser aqueles 150 ml, que é o recomendado para dar à sopa, era o dobro, 300 ml, por exemplo. Então ela consumia muita sopa, e como às vezes nós queremos dar aos nossos bebés, queremos dar porque eles estão a comer e vamos dar, porque assim eles estão bem e bem alimentados, às vezes não é bem assim, porque comida demais também não faz bem. E apesar dela comer, não fazia-lhe bem e fazia então ela ficar com diarreia, então essa comida excessiva. Então vejam pela balança, nem deem um de mais, nem deem um de menos, ou seja, não vou restringir, só vou fazer BLW. Então se você vai só fazer BLW, vai só comer alimentos sólidos, vai então faltar as fibras, vai então faltar a sopa, ou seja, vai então a menina ficar, o bebê ficar com prisão de ventre. Se vocês ofertarem demais, o que é que vai acontecer? Vai ter fibras a mais, ou seja, vou ofertar muita sopa ou muita comida, o que é que vai acontecer? Não vai digerir bem, vai fazer a diarreia. Então tem que haver aqui um limite, ou seja, ofertem a sopa e o prato da comida, e nessa sopa não ofertem proteína, então no máximo de 150 ml da sopa, ofertem então apenas uma sopa, sem o prato da comida, mas essa sopa é uma sopa bem condimentada, que tenha arroz, ou que tenha massa, que tenha batata, que tenha então as proteínas, ou peixe ou carne, não é? Para fazer então o prato. Ceia da Luísa, damos a ceia por volta de 8h30, 9 horas, né? Que ela depois vai dormir por volta de 9h30, mais ou menos, não é? Nem todos os dias são iguais, mas mais ou menos é isso. E então nós ofertamos à Luísa um iogurte. Não ofereçam frutas na ceia, porque a ceia é aquela refeição que nós fazemos antes de dormir, não é? Então não ofertem nada que seja pesado para a criança. Então não ofereçam frutas como laranja, não façam isso, né? Porque não é bom. E não ofereçam também nenhum tipo de fruta. Eu não aconselho, nem a minha nutricionista aconselha a vocês a oferecerem fruta. Oferecem um iogurte apenas daqueles com aromazinho à fruta, já é o suficiente. Então esta mais ou menos é a rotina alimentar da Luísa. Eu queria então aqui desmistificar então aqui alguns grupos de alimentos para vocês terem um pouco de noção dos grupos de alimentos aqui, rapidamente aqui com vocês, que era para quando vocês criarem o prato dos vossos filhos, vocês terem assim uma lógica de como fazer, não é?
Nós temos os grupos das leguminosas, que são todos os tipos de feijão. E as ervilhas, o grão de bico, a soja, a vagem, a lentilha também. Depois temos o grupo dos cereais, que são todos os tipos de arroz. Arroz preto, branco, vermelho, integral, a quinoa. Depois temos o grupo das verduras, que é tudo o que é folhas. Espinafre, selga, repolho roxo, agrião, alface, rúcula. Depois temos o grupo dos legumes, que é tudo o que vem da terra. Batata, batata doce, batata inglesa, abobrinha, gela, inhame, macaxeira, entre outros. Depois temos as proteínas. As proteínas é o ovo, a carne vermelha, carne branca, o peixe. Temos os laticínios também, que são o queijo, leite. Depois temos as gorduras e os açúcares, que esses nós não queremos. E as frutas. Eu falei aqui então um pouco sobre estes grupos para desmistificar então mais ou menos o que é que eles são. E nós temos que incluí-los de uma forma variada na alimentação da criança e incluí-los, aquilo que eu quero deixar para vocês é que vocês não devem só, por exemplo, o inhame é muito bom, né? É um legume muito bom, então vou oferecer inhame e o bebê se come o inhame já está bom, ele não quer comer a batata doce, então não tem problema, já faço o inhame deste grupo, já faço a cenoura do outro e por aí vai, então eu não preciso de ofertar, então se eu dou batata doce deste grupo eu não preciso ofertar inhame que é do mesmo grupo, já que ela não gosta, não é? Um exemplo. Não, nós precisamos então de ofertar essa variedade, então muitas vezes o bebê não aceita porque não gosta. Nós vamos logo da nossa cabeça que não gosta, mas muitas vezes não é isso, muitas vezes é a maneira como nós preparamos, então o alimento, como oferecemos o alimento é que vai então ditar também se ele vai querer ou não esse alimento, porque às vezes nós oferecemos, a criança não quer, nós já não vamos à feira e já não incluímos isso na alimentação. E não podemos ofertar apenas um alimento do grupo, por exemplo. Naquele grupo dos legumes ele gosta de inhame, por exemplo, não gosta de batata doce, eu não vou mais ofertar batata doce. Não. Temos que ofertar sim a batata doce. Podemos fazê-la de várias maneiras, assada, cozida, com temperos naturais, etc. Certo? Então vamos ofertar dentro do grupo, vamos dar uma variada também. Aquilo que eu queria passar para vocês também é que não ofertem nem sal nem açúcar às vossas crianças. A Organização Nacional da Saúde diz para não ofertarmos açúcar até aos 2 anos de idade. E agora venho a dizer também até aos 3 anos seria melhor. Ou seja, não ofertem açúcar, nem o açúcar, principalmente então às vossas crianças até 3 anos de idade, porque isso vai afetar drasticamente o paladar dos vossos pequeninos. Então não o façam. A Luísa, não por nenhum tipo de dieta, por nós não fazemos nenhum tipo de dieta, apenas não quisemos dar açúcar a ela, e nunca demos e vamos continuar pelo menos até vermos que é o melhor para ela, ou até 2 anos e alguma coisa, ou até 3 realmente não vamos ofertar então o açúcar, porque isso vai prejudicar drasticamente o paladar da criança, porque imaginem, a criança comer legumes, né? E vai com um bolo de chocolate. O que é que ela vai preferir comer? O bolo de chocolate, não é? Então ela não vai querer comer os legumes. Ou seja, isso vai prejudicar muito então o paladar dela, porque ela vai ficar muito mais restrita aos alimentos. E da mesma maneira ao sal. Pensem, nós em adultos estamos muito habituados a comer sal. Mas pensem então na vossa criança. A vossa criança não conhece o sabor do sal. Ela não precisa de sal, porque ela não conhece o sabor do sal. Então, se nós temperarmos muito bem a comida, ela não vai sentir essa falta desse sal. Então, nós não precisamos de incluí-lo na alimentação da criança. Da mesma maneira, o açúcar. Nós não precisamos de incluir o açúcar na alimentação dos nossos filhos. Então, pela Organização Nacional da Saúde, pelas vossas crianças, não ofertem o açúcar até 3 anos de idade. E o sal também não é aconselhável. Porém, se vocês quiserem colocar, é uma decisão que é vossa, assim como o açúcar aqui em casa nós não o fazemos, oferecemos então, em vez do sal, os temperos naturais, e o açúcar está restrito aqui, e gorduras e alimentos processados também não. Ótimo que eu queria deixar para vocês: se o vosso bebê não ganha peso suficiente, ou se ele não come bem, pensem comigo, vejam se ele não está a beliscar muito durante o dia, porque isso acontece de eles não quererem comer as refeições principais, que é o almoço e o jantar. Então, assim, se ele está beliscando muito antes das refeições principais, ele pode estar a comer e a gastar, então, a gastar energia para fazer digestão de alimentos pouquíssimos. Então, ele está a gastar essa energia para fazer essa digestão e, por esse motivo, ele não está, então, a ganhar peso. Portanto, vocês retirem estes beliscos antes das refeições, o peito também antes das refeições,
e deem então a alimentação, o prato da sopa, o tal prato com a carne, com o cabo, verduras, legumes, a fruta, a água. Então deem, não é? E vão ver que ele vai comer muito melhor, isso vai fazer com que o bebê ganhe peso. A Luísa está muito bem de peso. Até eu vejo, faço essa comparação com muitos bebés que até são mais velhos que ela, então ela está muito, muito mesmo bem de peso, mesmo diz o pediatra. Ela é muito gorduchinha, está muito bem de peso. Nem sempre um bebê é gorducho, um bebê com saúde, não é? No caso da Luísa, é. Então, assim, se o vosso bebê não está a ganhar peso suficiente, revejam isso dos beliscos que ele dá, ou seja, os beliscos que eu digo é aquelas refeições pequeninas que a gente dá antes de comer a refeição principal, que é o almoço. Então não façam isso porque ele vai gastar então essa energia de gerir e não vai ganhar então peso. E não se esqueçam, meus amores, dar sempre quantidades certas. Ou seja, no prato da sopa é só 150 ml e a proteína são sempre 40, para crianças de 1 ano e meio, são sempre 40, no máximo 40 gramas de proteína. E dar então o equivalente a um cubinho de gelo, que é assim que eu vejo a minha medida, de, por exemplo, de legumes, ou a batata, dou 2 cubinhos de gelo, por exemplo, a quantidade da batata, mais 1 ou 2 cubinhos de gelo de cenoura, por assim ver as quantidades. Porque o excesso de comida pode causar no bebê, como já vos falei, diarreia excessiva, né? Pode fazer muito mal à saúde. Então, vejam sempre as quantidades da comida. Eu vou-vos dar então aqui as quantidades para vocês fixarem e terem a noção. Para a sopa são 150 ml, para a proteína são no máximo 40 gramas e então carbos e legumes são, começo pelo cubinhos de gelo. Então eu meto 2 cubinhos de gelo de batata, 2 cubinhos de gelo de cenoura, mais ou menos isso. E não passem estas quantidades para um bebê de 1 ano e meio, porque o que vai acontecer é eles terem diarreia por ser comida excessiva. Eu queria deixar aqui uma notinha para vocês darem então a saladinha aos vossos bebés. Aquela comida fria que também vai no prato junto com a comida quente, aquela saladinha, por exemplo, aquele pepino, aquele tomate cherry, aquela alface, e oferecerem logo desde pequenos, porque senão eles podem, então, não é que eles não vão comer para a frente, né? Porque se tem a família que tem esse exemplo de comer, com certeza eles vão comer, mas podem assim querer evitar um pouco, por não estarem habituados então à textura fria dos alimentos. Então ofereçam também o frio na comida, um bocadinho de tomate, mesmo que estejam a oferecer então outras coisas mais quentes, ofereçam também o frio, para eles irem habituando então às temperaturas dos alimentos. Amores, se o vosso bebê não é um bebê que se hidrata muito bem porque ele não gosta de consumir água, tentem dar água de coco. É bom e eles costumam gostar e também vai hidratar muito bem os vossos bebés. Eu queria então agora rever com vocês a rotina alimentar da Luísa. Eu vou pegar aqui então a minha folhinha, que é uma folhinha passada pela minha nutricionista, e eu vou dizer então para vocês certinho aqui, só para fazer uma revisão então da rotina alimentar então do bebê de 1 ano e meio. Então por volta das 9 horas, isto não é certo porque às vezes ela acorda 8 e meia, depende então. Aqui ela acordou 9 horas, leite materno, que a Luísa toma leite materno, e ela vai comer então uma papa de 150 ml, aquela papa que eu falei para vocês, da Whole, que é aquilo que eu dou, se vocês derem outra não tem problema nenhum, né? Mas ofereçam papas biológicas e naturais, sempre. Que as papas têm menos açúcar. E neste caso aqui, deste exemplo da minha nutricionista, ela só come a papa, não come fruta junto com a papa, e a papa é feita com água. E são esses 150 ml. E depois de nós, no meio da manhã, que é às 10 e meia da manhã, vamos ofertar então uma fruta à Luísa. Depois ela almoça por volta das 12 horas da tarde e ela vai comer então uma sopa de legumes de 150 ml, aquela tal sopa que eu disse para vocês, 150 ml é mais ou menos uma concha de sopa. Essa sopa é uma sopa sem proteína, só com os legumes. Depois vamos oferecer a proteína, 40 gramas, não passa disso, como eu disse a vocês, então a carne, o peixe ou o ovo. O ovo também é proteína. O acompanhamento, então vamos escolher batatas, 2 do tamanho de um ovo, arroz massa, 3 colheres de sopa, grão feijão, 4 colheres de sopa, ervilhas favas, 5 colheres de sopa. Vamos escolher um desses. Mais salada ou legumes. E depois vamos dar uma fruta, que são 80 ml de puré, se for em purezinho, né? Ou então é uma fruta. E não vamos dar nem pão, nem batata frita à hora da refeição. Então é mais ou menos isto que ela come, que é o que eu disse a vocês. O pratinho da sopa, o pratinho com a proteína, com o carne, com os legumes, com os vegetais.
E vamos então dar a frutinha e a água sempre à refeição. Não ofereçam sumos à vossa criança, é cheio de sacarose vocês darem sumo às vossas crianças. Se vocês fizerem um sumo de laranja, por exemplo, aquilo é só sacarose, açúcar, ok? Então assim, se vocês quiserem dar a fruta, deem ela inteira. Inteira, ou seja, não façam sumo, nem pedacinhos, porque vai ser muito mais nutritivo para a criança do que vocês estarem a oferecer sacarose, que é então o açúcar da fruta que fica quando nós desfazemos então a fruta em sumo. Ofereçam água, água apenas. Ou então água de coco, mas água às refeições é o melhor. Então aqui o lanche da Luísa são às 16 horas. O que ela vai comer é um iogurte natural, mais uma fruta, mais uma bolacha de arroz ao milho. Ou, né, um iogurte natural. Como eu disse a vocês, a vossa bebê pode consumir os iogurtes de vaca já. Então é um iogurte natural, mais 500 gramas de pão de mistura, ou queijo flamengo, ou um triângulozinho da vaca Carri, que é aquilo que eu tinha dito a vocês. O pão, que são 150 gramas daqueles de sementes, e com um queijinho então para fazer o gosto da vaca Carri. E o iogurte natural. Depois o jantar da menina é às 7 horas. Ela janta 250 ml de sopa. Até porque é que foi esse aumento da sopa, né? Se ela consumia 150 ml ao almoço, porque é que ela passa a consumir 250 ml ao jantar? Porque eu só dou sopa. Só que eu dou uma sopa com proteína. Mas isto é um exemplo de um dia, não quer dizer que todos os dias sejam assim. Mas neste dia aqui são 250 ml de sopa, porque a sopa dela tem a proteína. Então ela já não vai comer o prato já é o prato da sopa. Ou seja, uma sopa de peixe com massa, com tudo, batata. Então é uma sopa bem condimentada, ela já não precisa do prato, porque já está ali o peixe ou a carne. Se vocês não colocarem peixe ou carne na sopa, não é? Vocês vão ter que dar o prato principal. E vão dar apenas a sopa e o prato principal. E a sopa é só 150 ml. Se vocês quiserem dar apenas a sopa, são os 250 ml. Mas essa sopa já tem que ter proteína. Então, sopa com proteína, 250 ml. Sopa sem proteína, 150 ml. E sopa sem proteína precisa então do prato principal. E depois ela consome a fruta e água. A fruta, não se esqueçam, é uma fruta ou 80 ml de puré. Depois, a ceia da Luísa. O jantar é às 7 da tarde. Depois, a ceia da Luísa é por volta das 9h30. 9 horas, depende do dia. E ela vai comer apenas, como eu disse a vocês, um iogurte natural. Esta é então a rotina alimentar da Luísa, certinha e direitinha aqui para vocês. Passada então pela minha nutricionista, com vários tipos de quantidades aqui para vocês. E eu também tenho aqui uma folhinha com vários tipos de quantidade, que eu vou deixar então na descrição deste vídeo aqui tudo certinho para vocês conseguirem ver a quantidade. E, por exemplo, uma maçã é uma unidade de 120 gramas, uma pera é uma unidade, são 160 gramas, um kiwi são 2 unidades pequenas de 120 gramas, laranja uma unidade, tangerina uma grande ou 2 pequenas, ou seja, tem aqui uma série, né, de quantidades de frutas, que eu vou então deixar aqui na descrição deste vídeo para vocês terem a noção da quantidade de frutas que vocês têm que dar aos vossos pequeninos. E essas equivalências todas vão estar aqui então na descrição. Vou deixar aqui uma notinha para vocês. Caso o vosso bebê, até 1 ano de idade, ele comia muito bem, certo? E depois ele começou a comer mal. E vocês ficaram, nossa, mas o meu bebê comia tão bem, agora ele passou a comer tão mal. Pensei uma coisa, que a partir de 1 ano de idade, ele até 1 ano de idade, ele cresceu muito rápido. Ele precisou de muita energia, ele precisou de comer muito para crescer muito, rapidamente. O que vai desacelerar e vai deixar de acontecer a partir de 1 ano. Ele já não vai crescer tanto em tão pouco tempo. Então é normal que ele também não coma tanto. Então não se preocupem, desesperem se o vosso bebê começou a comer um pouco menos. Mas também façam uma notinha que eu deixei para vocês, que é verem se ele não anda a beliscar muito então as refeições, antes das refeições principais. E é isso então, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu fiz com muito carinho para vocês. Um grande beijinho e até à próxima!